Segunda parte da Convenção contra a Tortura, parte final. Nós vamos terminar da parte que paramos no vídeo passado e nós vamos entrar no texto da Convenção, nos principais artigos. Em relação ao sistema de monitoramento, essa Convenção estabelece 3 mecanismos importantíssimos para a prova. Primeiro, petições individuais. Nós já falamos sobre elas, mas eu fiz questão de trazer novamente. Os relatórios e comunicações entre os estados. Por que eu trouxe novamente? Porque isso é muito importante, saber esses 3 mecanismos. Petição individual, eu posso ir diretamente ao comitê, os estados enviam periodicamente relatórios e ainda temos a comunicação interestatal, desde que todos os estados nessa comunicação reconheçam a competência do comitê para julgar essa comunicação. A comunicação individual deve ter como fundamento a violação do direito reconhecido pela Convenção contra a Tortura e os critérios de admissibilidade da petição são similares aos adotados pelos demais comitês. O importante aqui é o seguinte: um cidadão brasileiro, por exemplo, ele vai comunicar um ato de tortura, de constrangimento ao comitê. Se aquele ato não estiver previsto na comissão, não será acolhida. Deve estar dentro da Convenção contra a Tortura. Isso aqui é o mais importante, você deve saber também isso. A diferença mais importante do Comitê contra a Tortura dos demais comitês é que este tem ainda o poder de iniciar uma investigação própria. Eu fiz questão de trazer novamente esse texto mais elaborado. Ele inicia uma investigação, ele tem esse poder aí de polícia judiciária, de investigação, na hipótese de recebimento de informações que contenham fortes indicadores de que a prática de tortura seja sistemática em determinado estado, parte. Acrescente que a Declaração de Viena recomenda a adoção do protocolo adicional à Convenção contra a Tortura, a fim de que se estabeleça um sistema preventivo de visitas periódicas a locais de detenção para erradicar de forma definitiva a prática da tortura. O Brasil aderiu este protocolo adicional e, inclusive, o Brasil já recebeu visitas deste Comitê contra a Tortura e, no seu relatório de visita, esse comitê declarou: o sistema penitenciário brasileiro, ele tortura, ele provoca a tortura, ele causa a tortura. Isso foi o relatório deste comitê que já veio ao Brasil. Continuando, em 2007, como já foi falado, o Brasil ratificou o protocolo facultativo à Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros tratamentos e penas cruéis. 2007 foi o ano, então. Cruéis, desumano, degradante. E lançou o Plano Nacional de Ação para prevenir a tortura. Várias iniciativas, tanto no nível federal quanto estaduais, demonstram um compromisso real por aqueles no governo para garantir que essas obrigações constitucionais, legais e internacionais sejam realizadas. O ano 2007, para fins de prova, o importante é isso. Em 2007, o Brasil ratificou o Protocolo Facultativo das Nações Unidas contra a Tortura e outros tratamentos e penas cruéis. Isso aqui você precisa saber. Em 2007. Que ano que é o ano da Convenção? 1984. Qual ano o Brasil ratificou? 1989. E o protocolo facultativo? 2007. O protocolo monitoriza a aplicação prática dos princípios acordados através de obrigações adicionais anteriormente não previstas. Em 1989, a Costa Rica começou um processo na ONU que continua até 2002 com vistas à adoção de um protocolo exclusivamente virado para a prevenção da tortura através da coordenação de ações entre o governo e a comunidade internacional. Esse protocolo foi adotado em 18 de dezembro de 2002 pela Assembleia Geral da ONU. Esse texto aqui está em português de Portugal. É apenas um resumo da história do protocolo. Começou em 1989 a discussão desse protocolo e foi adotado pela ONU em 2002. E o Brasil, 5 anos depois, em 2007, veio ratificar esse protocolo. Este protocolo adicional à Convenção contra a Tortura, ele terá um duplo sistema de prevenção. Inicialmente, 10 peritos independentes com várias formações profissionais serão designados quando os primeiros 20 países ratificaram o protocolo.
será chamado o subcomitê e ficará com 25 membros logo que 50 países ratifiquem o protocolo. Eu acho que isso aqui não há tanta importância para a prova, mas esse texto está no protocolo, portanto, eu trouxe para vocês. Quando tiver 50 países ratificar essa convenção, esse protocolo, então ele será chamado de subcomitê e ficará com 25 membros para fazer essa análise dessas petições, dessas comunicações e até mesmo para fazer essas visitas aos países para averiguar, investigar, fazer um inquérito na questão de tortura. Ao mesmo tempo, mecanismos nacionais de prevenção serão designados para organizar e conduzir visitas numa base mais regular, facilitadas pela presença regular dos envolvidos no país. Também tranquilo, este decreto entra em vigor na data de sua publicação. O decreto é o protocolo adicional. Brasília, 19 de abril de 2007. O presidente foi Luiz Inácio Lula da Silva e o artigo 1º do protocolo diz o seguinte: o objetivo do presente protocolo é estabelecer um sistema de visitas regulares efetuadas por órgãos nacionais e internacionais independentes a lugares onde pessoas são privadas de sua liberdade, cadeia pública, penitenciárias, presídios, casa de albergados, colônias agrícolas individuais, sistema de RDD, com a intenção de prevenir a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Como eu disse, já aconteceu essa visita ao Brasil e não foi muito agradável o relatório. Agora sim, pessoal, os artigos, alguns poucos artigos mais importantes da Convenção. Para os fins da Convenção, o termo tortura designa qualquer ato pelo qual uma violenta dor ou sofrimento físico ou mental é infligido intencionalmente a uma pessoa com o fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissão, de puni-la por um ato que ela ou terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagir ela ou terceira pessoa, ou por qualquer razão baseada em discriminação de qualquer espécie, quando tal dor ou sofrimento é imposto por um funcionário público ou por outra pessoa atuando no exercício de funções públicas, ou ainda por instigação dele ou com seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequências inerentes ou decorrentes de sanções legítimas. Eu já coloquei esse texto para vocês lá no primeiro vídeo, nos primeiros slides. Nós definimos tortura e ainda falamos que é próprio de funcionário público para convenção. O artigo 2, ou melhor, o inciso 2 diz que esse artigo não prejudicará qualquer instrumento internacional ou lei nacional que contenha ou possa conter disposições de maior alcance. Esse inciso 2 é muito importante para a nossa prova. Se eu fosse funcionário de uma banca, eu colocaria uma questão desse tipo aqui. Por quê? Porque esse dispositivo, ele diz que a nossa lei de tortura, ela é internacionalmente legal, ela está de acordo com a lei, porque a lei 9455, que é a lei de tortura de 97, essa lei brasileira, o seu conceito de tortura é mais amplo do que o conceito da convenção, e está de acordo porque o inciso 2 do artigo 1, ele traz isso. Artigo 2º. Os Estados-partes tomarão as medidas legislativas, administrativas e judiciais ou qualquer outras que se afigurem eficazes para impedir os atos de tortura, que os atos de tortura não sejam cometidos em qualquer território sob a sua jurisdição. Então, os países devem fazer isso. Nós já falamos sobre as medidas legislativas, administrativas, judiciais e outras. Já falamos sobre isso. Inciso 2. Nenhuma circunstância excepcional, qualquer que seja que se trate de estado de guerra ou ameaça de guerra, de instabilidade política interna ou de outro estado de exceção, poderá ser invocada para justificar a tortura. Eu falei sobre isso e você pode estar perguntando, está repetindo muito, mas a repetição é a mãe do ensino e você não vai errar, porque de tanto que a gente está repetindo sobre isso. Em caso de guerra declarada, não importa, pode haver até pena de morte, mas haverá um juízo, um tribunal para julgar isso, em caso de guerra declarada, mas tortura não pode haver, e nem aquela teoria da bomba relógio não serve no nosso ordenamento. 3.
nenhuma ordem de um superior ou de uma autoridade pública poderá ser invocada para justificar a tortura. Você é um agente penitenciário, trabalha na unidade prisional, o seu inspetor ou o seu diretor o obriga, te diz, né, dá uma ordem para você dar uns tapas no preso. Você o faz e é acusado de tortura, o fato dele ter mandado não vai te abonar. Então você vai responder tortura e ele também. Artigo 4º. Os Estados partes providenciarão para que todos os atos de tortura sejam considerados infrações ao abrigo do seu direito criminal. Já ocorreu no Brasil pela Lei 9455 de 97. O mesmo deverá ser observado relativamente à tentativa de prática de tortura ou de um ato cometido por qualquer pessoa instituindo cumplicidade ou participação no ato de tortura. Cuidado, aqui nós estamos falando de tentativa de tortura. A tentativa deve ser punida relativamente. E também, ainda, a tentativa de prática de tortura ou de um ato cometido por qualquer pessoa constituindo cúmplice, a cumplicidade, a coação ou a participação, também deve ser punida relativamente. Cuidado, eu falei que não existe a tortura culposa. Alguém feriu alguém gravemente por culpa, isso não existe. Aí vai ser lesão corporal culposa, mas não será tortura. 2. Os Estados partes providenciarão no sentido de que essas infrações sejam passíveis de penas adequadas à sua gravidade. Isso já ocorreu no Brasil pela Lei 9485, que é a pena de 2 a 8 anos para o caso de tortura. Em caso de lesão corporal, conforme esse parágrafo 3º, a pena é de 4 a 10 anos. Resulta em morte, a pena é de 8 a 16 anos. Então, as penas aumentam de acordo com a gravidade. Então, portanto, os Estados partes providenciarão no sentido de que essas infrações sejam passíveis de penas adequadas à sua gravidade. Cuidado aqui que essa adequadas é relativa. É relativa porque há países em que determinado ato de tortura vai ter pena perpétua. No Brasil, realmente, a pena é muito baixa. 12. Artigo 12. Os Estados partes deverão providenciar para que as suas autoridades competentes procedam imediatamente a um rigoroso inquérito sempre que existam motivos razoáveis para crer que o ato de tortura foi praticado em qualquer território sob a sua jurisdição, em qualquer estado, em qualquer cidade, em qualquer território. Houve a tortura, o Estado deve rigorosamente apurar. O inquérito deve apurar, porque se o Estado não fizer, ele estará sendo omisso e vai caber aí a intervenção do comitê. Na prática acontece? De forma alguma, na prática não ocorre. Se fosse apurado todos os atos de tortura já cometidos no Brasil, não haveria unidades prisionais para colocar todos esses funcionários públicos. Artigo 17. Será formado um comitê contra a tortura adiante designado por comitê, que terá suas funções a seguir definidas. O comitê será composto por 10 peritos, como nós já falamos, de elevado sentido moral e reconhecida competência no domínio de direitos do homem ou direitos humanos, que terão assento a título pessoal. Já falamos sobre isso. Ele não representa o país. Ele é eleito de acordo relativamente de acordo com os países aderentes ao tratado, mas ele não leva o título do país ali, a título pessoal. Os peritos serão eleitos pelos Estados partes, tendo em conta a distribuição geográfica equitativa e interesse de que representa a participação no trabalho do comitê de pessoas com experiência jurídica, não somente com conhecimento de direitos humanos, mas também com experiência jurídica. Falamos aqui, pessoal, de tudo aquilo que era mais importante neste material sobre Convenção da Tortura. Este foi o vídeo de número 15. Eu aguardo você no próximo, ainda sobre os tratados internacionais neste sistema global. Muito obrigado e até a próxima.